Presta atenção que eu vou lhe falar agora. Muita situação que nós passamos, tem situação que nós passamos bem difícil. E todas as pessoas, quando você vai fazer algo, ali você recebe muitas críticas. Quando você levanta para fazer algo, principalmente dentro da obra do Senhor, você recebe muitas críticas. Muitas pessoas criticam, muitas pessoas falam, mas nem todos querem fazer. E quando nós nos levantamos para fazer aquilo que o Senhor ordena, que está ali falando ao nosso coração para nós fazermos, ali se levanta bastante pessoas contra, com crítica, para te desanimar, para que você venha realmente parar. Isso é normal. Todas as vezes que você for levantar num projeto, todas as vezes que você for levantar um projeto de Deus, todas as vezes que você for levantar aquilo que Deus está falando dentro do seu coração para você fazer, vai levantar pessoas contra para te desanimar, para te tirar você daquele foco, daquele objetivo. Sempre porque se realmente é um projeto de Deus, sempre o nosso adversário vai usar pessoas para te desanimar. Desanimar como? Com críticas, com falatórios, com palavra que você não vai conseguir, palavra desanimadora, para que você venha o quê? Desistir. Porque o projeto é esse, é você desistir daquele projeto que Deus concretizou ali no seu coração. Daquele projeto que Deus, ele projetou ali dentro do seu coração para que você possa fazer. Mas nós não temos que nos preocupar com os alevantes, com as críticas. Porque as críticas, você tem que pegar as críticas para deixar você mais forte ainda. Você tem que pegar os falatórios para deixar você mais forte ainda. Quando você vê as críticas, quando você vê pessoas se levantar contra você, você tem que se permanecer mais firme, com foco que aquele projeto é realmente um projeto de Deus. Então você tem que se permanecer firme naquele projeto e não olhar para as críticas, não olhar para os falatórios, não olhar para as pessoas que se levantam contra você, mas olhar para Jesus e o projeto que ele colocou no seu coração. Isso é comum. Isso é comum para nós, porque sabemos que todo projeto de Deus tem alevante, tem críticas, certo? Para as pessoas que têm conhecimento, para as pessoas que têm intimidade com Deus, isso é comum. O que você não pode fazer é se abater. O que você não pode fazer é desistir desse projeto. O que você não pode fazer é deixar a tristeza entrar dentro do seu coração pelas palavras que as pessoas falam. Você tem que se manter como uma rocha. Nada tem que deixar entrar dentro de você. Você tem que ser uma rocha feita de concreto. Não pode deixar palavras entrar no seu coração. Não pode deixar as críticas bater a sua mente. Não pode deixar as palavras de mágoa entrar dentro do seu coração. Por quê? Porque ali, se você deixar entrar, você desiste. E o foco é não desistir. Então você tem que se afirmar. Você não pode deixar nada entrar dentro de você, porque se entrar, você desiste. Se vir palavras desanimadoras para entrar dentro do seu coração, você não pode deixar entrar. Se vir a crítica para perturbar sua mente, você não pode deixar entrar na sua mente. E muitas das vezes essas críticas, essas palavras, elas vêm de pessoas próximas, pessoas que você está ali próxima de você, pessoas que você gosta, pessoas que você tem admiração, pessoas que você está ali ajudando. Então, esses alevantes, eles sempre vêm de pessoas próximas de você. Então, você não pode deixar se abater. Porque como é pessoas próximas, pessoas que você gosta, é mais fácil entrar dentro do seu coração. É mais fácil você ficar com a sua mente perturbada. É mais fácil te atingir porque é pessoas próximas, é pessoa que você gosta. Então, o nosso adversário ele é muito inteligente. Então, ele vai o quê? Usar pessoas próximas de você para te abater, para você desistir daquele projeto de Deus. E você tem que permanecer firme. Mesmo que você seja pessoas próximas de você, você não pode deixar
que aquelas palavras entrem dentro do seu coração, que aquelas críticas perturbem a sua mente, entre dentro da sua mente. Você não pode deixar aquelas palavras desanimadoras entrar dentro do seu coração. Você tem que se manter firme como uma rocha, para que aquele projeto possa ser concluído, para que o projeto de Deus seja concluído pelas suas mãos, pelo seu objetivo. Porque isso eu já vivi muito. Isso tudo que eu estou falando para vocês, eu já vivi. Já vivi dentro da obra do Senhor. Dentro da igreja, dentro do projeto de Deus, com pessoas. E todas as vezes que Deus ele tem um projeto dentro do seu coração, que você ali começa a fazer, sempre vai se levantar pessoas, não tem jeito. Então, isso já aconteceu muitas vezes comigo. Quando eu comecei o projeto de Deus, sempre veio a levante de pessoas próximas, falatório de pessoas próximas, palavra desanimadora. Muitas das vezes eu sabia por um, por outro. A gente fica com aquele ressentimento. Muitas das vezes as críticas também, que você não é capaz, perturba a sua mente, tira o foco da sua mente. Muitas das vezes nós até pensamos, nossa, eu não sou capaz. Aquelas palavras, elas são destruidoras. É por isso que o nosso adversário usa pessoas com palavras contra nós, contra aquela pessoa que vai fazer o projeto de Deus. Satanás, ele sempre levanta pessoas com palavras desanimadoras para que a pessoa possa pensar que ele não é capaz. Ele não é capaz de fazer, ele não sabe isso, ele não sabe aquilo. Sempre Satanás vai usar pessoas para te deixar lá embaixo, para te desanimar. Então, com essas palavras desanimadoras, com palavras desanimadoras, você vai fazer o quê? Você vai querer desistir. Desistir, porque aquelas palavras desanimadoras, elas vão perturbar a sua mente e você vai querer desistir daquele projeto, achando que você não é capaz de concluir aquele projeto de Deus. Então, você tem que ser uma pessoa forte. Muitas das vezes eu ouvia palavras que eu não era capaz, que eu não ia conseguir, e aquilo ali tudo te perturba. Palavras que você é isso, você é aquilo. Muitas das vezes Satanás ele usa as pessoas para falar por detrás de você. Quando você vai saber, você recebe aquele baque, né? Porque o plano de Satanás é esse. É as pessoas falar, porque o diabo ele sempre usa aquelas pessoas falsas. Porque tem as pessoas verdadeiras e tem as pessoas falsas. E aquelas pessoas falsas que estão ali ao seu redor, elas sempre vão falar mal de você. Quando você se levantar contra um projeto, elas sempre vão se levantar contra você. E aí elas não vão falar na sua frente, elas vão falar por detrás. E quando elas começam a falar por detrás, Satanás sempre vai dar um jeito de você saber. Aí quando você sabe, você recebe aquele baque. Você recebe aquela energia destruidora dentro do seu coração. Você já pensa logo, nossa, fulano, você já recebe aquele baque. Porque é uma coisa que você não imaginava. Nunca imaginava que fulano ia falar, né, contra. Então você já recebe aquele baque destruidor dentro do seu coração. Aí Satanás ele já coloca na sua mente, né, desânimo, né? Satanás já coloca no seu coração tristeza. Por isso. Então, sempre Satanás ele vai fazer igual ele fez com Jesus e Judas. Para que você venha o quê? Desanimar. Para que você venha achar que Deus não está naquele projeto, que Deus não está com você. Que Deus não está naquela causa. Mas você tem que prestar bem atenção na palavra de Deus, que Jesus não deixou se abater por causa de Judas. Jesus, ele continua no seu plano, no seu projeto, obedecendo a Deus. E deixou Judas para lá. E Judas, ele pagou seu próprio preço. Então é isso que nós temos que fazer. Todas as pessoas que se levantam contra a nossa vida, nós temos que fazer igual Jesus fez. Deixa para lá. E deixa que a pessoa pague por seu próprios objetivo, aquilo que ele fez, igual a palavra do Senhor diz. Com aquele ferro que você fere, com ele você é ferido. Então, nós temos que deixar para lá e continuar. E não deixar que nenhuma dessas atitudes, dessas pessoas, entre dentro do seu coração.
Nenhuma crítica dessas pessoas entre dentro da sua mente para te perturbar. Certo? Você tem que manter ali, firme. Sempre o foco naquele objetivo. Sempre o foco naquele objetivo. É igual você tivesse ali trabalhando, com a sua mente focada naquele trabalho, e muitas pessoas falando ao seu redor. Não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. Porque é assim que o nosso adversário faz. E você muitas das vezes fica perturbado com aquilo. Mas você tem que fechar os ouvidos, não soltar as palavras de fora e focar ali no que você está fazendo. Porque o objetivo do nosso adversário é tirar o nosso foco daquilo que nós estamos fazendo para o Senhor. É tirar o nosso foco daquilo que nós estamos fazendo para Deus, aquele projeto. Porque Satanás ele vai tentar impedir que aquele projeto seja concluído. De todas as formas, de todas as maneiras. E é te desanimando, é usando pessoas contra você, é traições, é falatório, pessoas falando mal, pessoas criticando. Então, tudo isso você tem que manter firme e continuar no projeto para que ele possa ser concluído. Então, é isso que eu quero deixar para você, essa experiência, que eu mesmo já vivi e continuo vivendo. E sempre quando Deus te der um projeto, sempre vai acontecer isso. E você tem que manter firme. Manter firme sempre naquele foco que o Senhor te ordenou fazer. E você vai conseguir concluir o projeto de Deus. E você sempre tem que ter essa firmeza. Desistir nunca. Lutar sempre. Lutar, você vai ter que lutar sempre. Mas desistir, você não pode desistir nunca daquele projeto. Você sempre tem que continuar até concluir o projeto de Deus na sua vida e naquilo que Deus determinou para você. Aquele projeto sendo concluído, Deus, ele te recompensará de todas as tribulações ali que Satanás tentou te destruir, tentou te acusar, tentou te tirar o teu foco, mas aquele projeto sendo concluído, Deus ele te recompensará. Amém?